Santo Amém. Espírito, obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor é bom. Obrigada, Pai, porque o Senhor se faz presente, Deus, na nossa vida, no nosso Glória a coração. Deus. Obrigada, Pai, porque o Senhor não nos ama pela nossa perfeição, mas o Senhor nos ama simplesmente porque o Senhor nos ama. Pai, nós entregamos ao Senhor esse tempo, nós entregamos ao Senhor esse momento. Pai, eu oro por cada menina que faz parte desse grupo, Em por nome de cada Jesus. menina que faz parte desse time. Deus, em nome de Jesus, onde quer que elas estejam, Pai, que o Senhor cuide delas. Pai, eu não sei o que cada uma precisa, mas o Senhor sabe, que o Senhor esteja suprindo, cuidando, protegendo, Pai, cada uma delas em nome de Jesus, livrando elas de todo mal, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, declaro que o propósito que o Senhor tem para a vida de cada uma venha à existência, Pai. Isso que eu declaro sobre elas, em nome de Jesus. Amém. Eu tô Amém. queimadinha do sol aqui e vocês aí passando frio por aí, né? Não sei como tá na sua city, mas eu fiquei sabendo que tá frio por aí. Toma Bahia. Na Bahia não tem isso, Ah, não. muito bom. Então tá bom. Então tá ótimo. Então vamos lá. É, nós estamos aprendendo sobre o Holy Spirit, que é o Espírito Santo, certo? E deixa eu dividir com vocês um pouquinho do meu ensino. Let me share, eu dividi um pouquinho. E eu comecei falando sobre Romanos 12:2, que fala sobre nós não nos amoldarmos, nós não tomarmos da forma desse mundo, porque Deus, ele tem uma boa, uma vontade, uma boa, uma agradável, uma perfeita vontade para as nossas vidas, e nós somos chamados a renovar, a transformar nossa mente com o pensamento dos céus. E algo que eu quero dividir aqui, em alguns momentos eu vou falar em inglês, mas eu quero trazer uma mensagem dizendo que ah, muitas vezes nós colocamos a nossa força, a nossa esperança, a nossa expectativa em pessoas, em coisas, quando na verdade o Espírito Santo ele nos chama para colocar a nossa expectativa completamente nele. Eu acho, peraí, vamos conversar sobre o Espírito Santo. Então, lá em Romanos 12:2, a palavra diz para nós, para que nós renovemos a nossa mente com a palavra de Deus. E muitas vezes nós colocamos a nossa força, a nossa esperança, a nossa confiança em pessoas, em coisas, quando o próprio Deus ele fala para a gente, ele nos convida, ele nos chama para colocar a nossa expectativa nele, única e exclusivamente nele. Muitas vezes eu e você, nós estabelecemos amuletos para nossas almas, amuleto para nós. E Deus, eu sempre de te dizer que Deus vai tirar todo amuleto da sua vida, tudo aquilo que você estabelece como fonte, tudo aquilo que você estabelece como suprimento para a sua história, Ele vai tirar. Se você se render a Ele, porque o Senhor ele quer nos levar a depender única e exclusivamente dele. E isso é algo que nós precisamos ter no nosso coração. Pronto. Eu quero dividir com vocês, nós estamos falando sobre o Espírito Santo. E falando sobre o Espírito Santo, algo que ele faz em nós é a vivificação. Ou seja, he gives us life, ele nos dá a vida. O Espírito Santo, na minha e na sua história, he's giving us life. Está nos dando vida constantemente. E simplesmente saber e relembrar dessa verdade é algo que me traz esperança, porque vira e mexe, na verdade, todos os dias nós precisamos dessa vida, né? E muitas vezes as águas dentro de nós estão paradas, nós estamos tristes, chateados com as coisas. Só que Ele é aquele que vivifica. O Espírito Santo, o trabalho do Espírito Santo em nós está sempre vivificando, né? Deus em nós. E eu amo isso. Enfim, nós aprendemos, eu dividi com vocês que fora, também na aula passada, que fora de Deus, fora do Senhor, nós não podemos fazer nada. Nós não podemos fazer nada porque Ele é a videira verdadeira e nós somos simplesmente como ramos. Nós somos ramos e os ramos, sem o Senhor, ele morre. Então, nós precisamos estar conectados com a videira, conectados com Ele. Amém? E perfeito.
Vamos lá. Uma coisa também que o Senhor pediu para que eu dividisse de forma muito clara é que ele deseja, ele anseia instruir, né, os seus filhos. E eu lembro do Senhor falando para mim de forma muito clara: fale para as minhas filhas, fale para as pessoas que eu anseio, que eu desejo instruí-las. Né? Eu acho que esse entendimento ele muda a nossa história, porque a gente começa a entender que não é simplesmente alguém que quer a instrução, mas que é o próprio Espírito Santo que deseja nos instruir. Então, um dos papéis do Espírito Santo na nossa vida é nos instruir, porque da mesma forma como alguém que a gente ama, nós queremos cuidar e nós queremos instruir essa pessoa, o Espírito Santo também deseja, ele anseia instruir a minha e a sua vida, a minha e a sua história. Eu queria dividir que uma das partes que eu coloquei, né, como leitura bíblica, era a parte lá no livro de João. Ele ensinava para gente que uma das coisas que o Senhor ensinava para gente é que ele daria para nós um outro consolador. E uma coisa que eu amo sobre esse outro consolador é que ele é alguém da mesma espécie do Senhor, é alguém semelhante a Deus, é alguém parecido com Deus, que é o próprio Deus, o Espírito Santo. Então eu amo isso, eu amo esse entendimento de que o Senhor, ele está sempre pensando naquilo que a gente verdadeiramente precisa e não naquilo que a gente quer, mas o que a gente verdadeiramente necessita. Porque pelo povo da época, pelas pessoas, muitas vezes ficava Jesus ali na terra para sempre, mas mas Deus tinha a bigger picture, tinha a figura maior, sabe? Enfim, e eu lembro que eu perguntei também como estava o seu relacionamento com o Espírito Santo, porque isso é algo muito precioso que eu e você nós precisamos pensar, né? Como que tá o nosso relacionamento com ele? Porque às vezes a gente se importa com o relacionamento, com o nosso relacionamento com tantas pessoas, né? E a gente acaba deixando de lado o nosso relacionamento mais importante, que é o nosso relacionamento com o próprio Espírito Santo. Algo muito importante que eu quero dividir, vamos pegar a Bíblia em inglês e vamos lá em João. Então, é o livro de João, deixa eu só checar aqui, João 4:34, e se eu abrir aqui a versão em português. Opa, não, my bad, erro meu. Isso, paralelo a gente vai pôr aqui em português. Pronto. E aqui no versículo 34 diz a seguinte história. Jesus said to them, my food is to do the will of him who sent me and to accomplish his work. Então, aqui no 34 ele diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Então, eu e você, o nosso alimento, a nossa food, a nossa comida, não deve ser os prazeres desse mundo, mas deve ser o foco, o objetivo de viver o propósito e de cumprir a obra daquele que nos enviou, né? Não existe nada que pode suprir mais a nossa alma e nosso coração do que o Senhor. Continuar. Então, aqui eu quero fazer uma pergunta para vocês, que é: como ser guiado por alguém que você não conhece? É muito difícil a gente confiar em alguém que a gente não conhece. Então, um dos requisitos da confiança é conhecer. Eu dei o exemplo da minha amiga me levando até a academia na aula passada, e como é tranquilo, como é fácil você confiar em pessoas que você conhece, pessoas que já são dignas, assim, que já têm a sua confiança, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Uma das coisas que o Senhor sempre fala ao meu coração é que quanto mais eu o conheço, mais eu confio, porque Ele é digno da nossa confiança, né? Entre tantas pessoas que nos enganam, enfim, Ele não é assim.
Então, nele nós podemos confiar. Perfeito. Então, tá. Eu quero trazer lá em Romanos 8 agora. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Romanos, Romans 8, 8, 27, 27. Romans 8, 27. Diz assim: And he who searches hearts and knows what is the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God. Então, Romanos 8, 27 diz o seguinte: aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, uma das coisas mais importantes e mais preciosas da nossa vida é ter é ter o privilégio, de ter o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é aquele que conhece as intenções. Ele discerne bem todas as coisas. Ele nos auxilia nas nossas fraquezas, né? Que é o que diz no versículo 26. Ok? Então, algo muito precioso é que o Espírito Santo, além de nos ajudar nas nossas fraquezas, além de nos fortalecer, ele nos ajuda e ele discerne as intenções do nosso coração. Porque muitas vezes nós temos intenções dentro de nós que não são boas. Então, o Espírito Santo, ele nos ajuda a discernir se aquilo vem do próprio Deus ou não. E a palavra diz que ele é aquele que consegue discernir todas as coisas. Amém? Então, isso era algo que eu queria dividir com vocês. Nós precisamos não apenas ser guiados pelo Espírito Santo, mas continuar sendo guiados pelo Espírito Santo. Então, isso aqui é um segredo para mim, porque a vida, ela não é, por exemplo, assim, um casamento, ele não é só o sim do altar, né? É uma vida, assim, com aquela pessoa ou naquele relacionamento, da mesma forma que uma amizade. Então, algo que eu quero deixar muito claro é que o com o Espírito Santo também é uma vida, sabe? Nós estamos sendo constantemente guiados por Ele. Na verdade, não é que nós estamos sendo. Ele está disponível, disposto a constantemente nos guiar. Só que vai da gente se a gente aceita ser guiado ou não. Tipo, se nós aceitamos ou não, né? Então tem esse ponto aí muito importante, porque muitas pessoas acham que é simplesmente aceitar Jesus e pronto. Não, Deus nos chama para falar. E como que a gente pode ser guiado? Como a gente pode ser conduzido pelo Espírito Santo? Intimidade requer sempre. Então, a gente precisa virar para Deus e falar: Deus, fala comigo durante o meu dia. Fala comigo durante o meu dia, e para que haja reconhecimento dessa voz é preciso intimidade. Intimidade que, igual, se minha mãe me chamar, não importa onde eu esteja, eu vou reconhecer, porque eu conheço o tom de voz. Eu conheço quando ela fala Maria Fernanda Brava, é, tipo, me chama de forma brava, eu sei quando ela me chama de forma carinhosa. Então, eu conheço, eu sei o tom de voz, eu sei o que está acontecendo. E quanto mais a gente tem esse envolvimento com o Senhor, mais a gente consegue discernir a voz dele, sabe? Discernir, não importa quão cheio esteja o ambiente, a gente consegue saber que é o Senhor falando conosco. Então, algo muito precioso que eu anexo, Deus deseja usar a todos nós, mas não será de qualquer maneira. Por isso que existe um trabalhar do Espírito Santo dentro de nós. E eu me lembro que quando eu fui preparar, né, a administração, eu perguntei para várias e várias e várias amigas quem era o Espírito Santo para essas pessoas, né? E aí eu achei muito lindo a forma como cada um dividiu comigo quem era o Espírito Santo, sabe? E eu te faço essa pergunta: quem é o Espírito Santo para você? Sabe? Ele é a estrutura que sustenta o meu edifício por dentro, o meu apoio, o meu guia, que me mostra o caminho, que me ensina a chegar, que me incentiva, que não me deixa desistir, que me torna capaz. Então, quem é o Espírito Santo para nós? A minha oração, my prayer tonight, minha oração hoje, essa noite, é para que a consciência sobre quem é o Espírito Santo seja alargada, seja aumentada dentro de cada um de nós. Amém? Então vamos lá. Espírito, alma e corpo. Eu sempre digo que nós somos um espírito, nós temos uma alma, nós habitamos num corpo. Então é muito importante a gente entender que o principal é o espírito. O principal é o espírito. E ele que deve reger todas as outras coisas, né?
Enfim, eu já falei sobre essa questão do Espírito de Deus discernir bem todas as coisas, então nós podemos confiar, we can trust, nós podemos colocar a nossa confiança no Espírito Santo. Por quê? Muitas vezes a gente duvida, tipo, será que é Deus que está me guiando mesmo? Sim. Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós recebemos o Espírito Santo, sim, o Espírito Santo está nos guiando, sim, o Espírito Santo ele está conduzindo a nossa vida e a nossa história. Então, sim, verdadeiramente, o Espírito Santo, ele conduz a mim e ele conduz você. Só que muitas vezes o nosso ouvido, ele não está afinado para ouvir e para entendê-lo. Mas quanto mais a gente se expor à palavra, quanto mais a gente passa tempo com ele, mais a gente vai conseguir ficar alinhado com isso. Amém? Deixa eu achar só o versículo que eu queria ler com vocês. Aqui, ó, 1 Coríntios 6:17. Então vamos lá. First Corinthians 6:17. But he who is joined to the Lord becomes one spirit with him. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, quando a Bíblia diz que quando nós nos unimos ao Senhor, nós nos tornamos um espírito com ele, isso traz para nós o entendimento de que ele está em nós, e como ele está em nós, nós estamos nele, e isso faz com que sim, eu possa me relacionar com esse Deus, que eu me tornei um espírito só com ele. Sabe, em nome de Jesus, eu oro para que toda distração caia por terra, e eu oro também para que todo bloqueio, sabe, caia por terra também, para que a nossa mente, a nossa consciência seja alargada com relação a quem é o nosso Deus e o nosso relacionamento com ele, sabe? Essa é a minha oração mesmo. Enfim, então vamos lá. Deixa eu só chegar onde eu quero chegar. Tem muito estudo, eu amo estudar. Oi, eu amo estudar, então tem bastante conteúdo aqui, mas eu vou pincelar algumas coisas principais, tá? Então, assim, é muito importante a gente entender que existe um homem natural, um homem carnal e um homem espiritual. Quando a gente entende isso, a gente começa a discernir por que a gente faz algumas coisas. Agora eu estou atuando na carne, agora eu estou atuando no espírito. Então é muito importante, é muito precioso a gente ter esse discernimento, sabe? De quando a gente está sendo natural, de quando a gente está sendo carnal, de quando a gente está sendo espiritual, tá? Então vamos lá, vamos ler comigo 1 Coríntios 2:14. First Corinthians 14. First Corinthians 2:14. Vamos lá. The natural person does not accept the things of the Spirit, but the Spirit of God, for they are fully to him, and he is not able to understand them because they are spiritually discerned. Então, isso aqui é a chave. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura. Não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Então, assim, existem coisas, eu digo para vocês, meninas, que existem coisas na sua vida que só serão discernidas espiritualmente. E para que a gente consiga discernir espiritualmente, é preciso que a gente tenha as faculdades espirituais aguçadas. Porque se a gente não tiver as faculdades espirituais aguçadas, nós não seremos capazes de discernir o que vem do Senhor e o que não vem do Senhor. Nós não seremos capazes de literalmente, because they are spiritually discerned. Elas são discernidas espiritualmente. Então, assim, existem algumas coisas que realmente são do natural, mas existem coisas que simplesmente só são discernidas espiritualmente. Tá? Existe um versículo lá em 1 Coríntios 2:14 que fala o seguinte, eu vou ler primeiro em inglês e depois em português para ajudar vocês. Então, como eu estava dividindo com vocês, existem coisas que só são discernidas espiritualmente. Igual eu estava conversando com uma das meninas aqui do grupo sobre o que fazer, como fazer. Eu acho que o Espírito Santo ele é aquele que nos dá estratégia e ele também nos dá forma.
de fazer, sabe? Então, isso são coisas que nós só conseguimos discernir com o Senhor. Porque o nosso homem natural, ele não é capaz de discernir essas coisas. Agora eu quero falar um pouquinho sobre o homem carnal. Porque tudo isso tem a ver com a gente ser guiado pelo próprio Espírito Santo. Então, o homem carnal, 1 Coríntios 3, versículo do 1 ao 3. Então, vamos lá. But I, brothers, I could not address you as spiritual people, but as people of the flesh, as infants in Christ. I fed you with milk, not solid food, for you were not ready for it, and even now you are not yet ready. Então, olha isso aqui como que é forte. 1 Coríntios 3, 1 e 2. Irmãos, não podia falar a vocês como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-los. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos, eu esqueci de ler o 3. Deixa eu só ler o 3 aqui para fechar. For you were still of the flesh. For while there is jealousy and strife among you, you were not of the flesh and behaving only in a human way in laws. Existe a possibilidade de eu e você andarmos nessa terra como carnais ou como espirituais. Então, existe sim o homem carnal. E agora que a gente já viu o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual, e agora a gente vai ver o homem espiritual. Então, 1 Coríntios 2, 15 e 16. Vamos lá, 1 Coríntios 2, 15 e 16. The spiritual person judges all things, but is himself to be judged by no one. The mind of the Lord, so as to instruct him, but we have the mind of Christ. Então, mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, presta atenção nisso aqui. Algo que chama muito a minha atenção, e eu quero deixar isso para vocês, que muitas vezes a Nanda, ela pode estar confusa, e ela pode entrar em confusão, mas eu não permanecerei em confusão. Por quê? Porque a pessoa espiritual julga todas as coisas, discerne todas as coisas. Eu e você, caminhando com Cristo, caminhando com o Espírito Santo, nós somos habilitados por ele, não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com a nós, não tem a ver com você. Nós somos habilitados a discernir bem todas as coisas. Então, a gente consegue discernir quando um espírito X e um espírito Y está em atuação. Um espírito de medo, um espírito de engano, sabe? Então, o próprio Espírito Santo que habita em nós nos ajuda, nos auxilia a discernir bem todas as coisas. Então, essas três passagens que eu dividi com vocês, tanto 1 Coríntios 2, 14, como 3, 1 ao 3, como 2, do 15 e 16, eles nos ajudam muito, eles nos ajudam demasiadamente, porque a gente consegue entender que existe o homem natural, a natureza do homem, existe o homem carnal e existe o homem espiritual, né? Então isso aqui é muito importante. Agora a gente vai entrar numa parte que para mim eu considero como chave. Deixa eu só tomar água. Que é o entendimento de que na antiga aliança Deus guiava a humanidade de uma forma e que na nova aliança Deus passa a guiar a humanidade de uma forma diferente. Na antiga aliança, o Espírito vinha sobre reis, sacerdotes e profetas. Então, Deus, ele não conseguia guiar a humanidade, tipo, todo mundo. Não é que ele não conseguia, é que ele estava limitado à, à aliança anterior. Então, ele só poderia falar ao povo através de reis, sacerdotes e profetas. Porque nesse momento o Espírito Santo não tinha vindo ainda. E como o Espírito Santo não tinha vindo ainda, ele não podia, não é que ele não podia, tipo, pelas escrituras, não tinha como Jesus não tinha vindo ainda, o Espírito Santo não tinha vindo, e o pecado tinha, né, sido derramado e tudo mais, ele só poderia se comunicar através de reis, através de sacerdotes e através de profetas, única e exclusivamente. Os reis, eles eram aqueles ungidos para governar, os sacerdotes para o serviço no templo, e os profetas eram aqueles que
anunciavam uma mensagem. Tanto é que quando a gente pega a palavra, a gente vê que é sempre o rei que estava ali trazendo a palavra, ou os sacerdotes, ou os profetas. E era, tipo, única e exclusivamente isso. Deus não falava, tipo, diretamente com as pessoas, sabe? Ele falava dessa forma. Então, é dessa maneira que acontecia na antiga aliança. Acontece que, hoje em dia, nós somos guiados pelo Espírito Santo porque nós estamos em uma nova aliança. Nós estamos numa aliança superior. Então, é muito importante que a gente saiba que existe uma aliança antiga e uma aliança nova, tá? Então, como que o Espírito Santo ele guiava antes, né? Ele haviam sinais, tipo, Deus, se o Senhor quer que tal coisa aconteça, faz isso. Enfim, faziam muitas provas com Deus, né? Eu acho que a gente pode, às vezes, pedir, Deus, me dá um sinal, e tananana. Só que imagina uma pessoa que a gente ama. A gente não fica falando para a pessoa, ai, me dá um sinal. Eu não preciso de sinais o tempo todo. A vida da pessoa fala. Na nova aliança, é como se Deus nos levasse para um nível mais profundo, sabe? É como se Deus nos levasse para algo mais precioso. Deixa de ser aquela coisa de sinal, me dá um sinal e tudo mais. Passa a ser algo onde é um relacionamento. Eu não gostaria que as pessoas que eu amo me guiassem por sinais. Eu gostaria que eles me guiassem por uma comunhão, pelo relacionamento, pela nossa troca. Então, antigamente existiam sim sinais, tipo, Deus, se isso aqui acordar molhado amanhã, significa que sim. Se isso aqui acordar seco, significa que não. Era assim que funcionava antes. Só que hoje em dia a gente tem algo muito mais excelente, sabe? A gente tem algo muito mais, como eu posso dizer, um nível de um nível de relacionamento muito diferente, tá? Enfim, então deixa eu dividir com vocês algo que aqui, os sinais, né? Então não é seguro ficar pedindo para Deus o tempo todo, porque hoje em dia o Espírito Santo está dentro de nós. Satanás é o Deus deste mundo e ele pode manipular as circunstâncias. Então isso aqui é uma chave tão grande, o fato de que Satanás pode manipular as coisas. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado e não são os sinais que guiam eu e você, sabe? Então, beleza, Nanda, tá, se falou, falou, falou. E como então eu vou ser guiado na nova aliança? Se você está falando que não são por sinais, como vai ser? Bom, primeiro de tudo, pelo Espírito Santo. Eles vos ensinará todas as coisas. Então, vamos comigo em João 14, 26. John 14, 26. But the Holy is the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name. He will teach you all things and bring it to your remembrance all that I have said to you. Então prestem atenção. Um conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e vos fará lembrarem de tudo que eu disse. Então, aqui, a Bíblia fala que o principal é o Espírito Santo, tá? E algo que eu gosto muito é que ele nos guia de dentro para fora, tá? Ele nos guia de dentro para fora. Muitas vezes eu e você, a gente vai sentir um arrepio no sentido de algo, como se fosse um semáforo, tipo, não segue em frente. Não é para você, isso não é para você. Então, às vezes um sinal vermelho, às vezes um sinal amarelo e às vezes um sinal verde, de tipo, sim, siga em frente, tá? Mas às vezes a gente vai seguir, tipo, sentir uma trava. Tipo, isso não é para você. Não, não vai por esse caminho, sabe? E é muito importante que a gente preste atenção nisso em todas as áreas, sabe? Em todas as coisas, em todas as decisões, em todos os relacionamentos que a gente se envolver, sabe? É muito, 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 muito importante. Beleza, a segunda forma que Deus usa para nos guiar, e eu amo falar sobre isso, é a palavra de Deus, né? É a própria palavra de Deus. E aqui diz da seguinte forma: toda a escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão, correção e educação na justiça. Eu sei que eu tô falando um pouco rápido, peço desculpa, mas quando eu falo sobre isso, eu me empolgo muito, porque eu amo pregar sobre isso, mas eu vou tentar falar com um pouco mais de calma. Vamos abrir a Bíblia comigo
2 Timóteo 3, 16, 17. Então, 2 Timothy 3, 16, 17. 2 Timóteo 3, 16, 17. All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Então, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Então, assim, gente, a palavra, ela é uma das principais formas que o Espírito Santo pode falar comigo e com você. Muitas vezes a gente fica falando, Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo, só que a nossa Bíblia está fechada. Se a nossa Bíblia permanece fechada, é impossível que o Espírito Santo fale. Por quê? Porque a Bíblia, ela já é Deus falando com a gente. Então, às vezes, a gente pergunta algumas coisas para Deus, sendo que a Bíblia ela já reprova certas coisas. Então, Deus já falou, sabe? E as pessoas, elas querem sempre o fast. Tipo assim, sempre fast food, sempre aquilo que é fácil, sabe? As pessoas não querem, tipo, gastar tempo com as escrituras, gastar tempo na palavra. Isso é um alerta para mim, para você. Porque Deus nos chama para profundidade. E existe profundidade na palavra, existe profundidade, existe raiz, existe fundamento nas escrituras. E existem coisas que somente as escrituras podem trazer para mim e para a sua vida. Eu amo isso de 2 Timóteo 3, 16 e 17. E fala que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino. Não é tipo, alguma parte da escritura, não. Toda escritura. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para repreensão, para correção, para instrução. Então, a palavra de Deus, ela repreende, ela corrige e ela instrui. A Bíblia fala que toda escritura é profitable. É profitable, ela é útil, ela é, como eu posso dizer? Ela é útil, ela tem função, ela tem objetivo, ela não é à toa, ok? Isso é muito forte. Então, uma outra maneira de Deus nos guiar é através da palavra, amém? E agora eu quero fechar com oração, porque o testemunho anterior eu quero falar na semana que vem. Para fechar, assim, as formas como o Senhor nos guia, eu preciso usar isso na semana que vem. Então, vamos lá, eu vou fazer aqui a nossa oração. E é isso. Deus, muito obrigada. Muito obrigada pelo dia de hoje. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor é bom. Continue, Pai, trabalhando no nosso interior. Continua mexendo os rios de águas vivas, Pai. Continua, Deus, trabalhando em nós. Continua nos guiando, falando conosco. Nós não queremos outra direção, a não ter a direção do Senhor para a nossa vida e para a nossa história, Pai. Nós precisamos do Senhor, Deus. Fala conosco, guia a nossa vida. Toma as nossas vidas na sua mão. Nos guia, Pai, por onde ir, onde deixar de ir, Espírito Santo. Obrigada porque o Senhor é bom. Deus abençoa cada menino desse grupo, cada mulher, cada família aqui representada, Espírito Santo, em nome de Jesus. Protege, limpa, cura, cuida, em nome de Jesus. Fala com elas, Espírito Santo, guia, instrui, tira toda a venda dos olhos, toda a venda dos ouvidos, Pai, para que elas possam te ver, para que elas possam te ouvir. Em nome de Jesus, eu clamo pelo poder que é no nome e no sangue de Jesus. Todo impedimento delas de te ouvirem e de te verem caindo por terra, em nome de Jesus. Amém.